Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. A paz do Senhor, criança, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, para a classe de crianças juniores, né? Os embaixadores de Cristo. Graças a Deus, hoje nós estamos chegando na lição de número 13, que é a nossa última lição da nossa revista, que fala sobre quem? Sobre a vida de Jesus, isso mesmo. Aprendemos muitas coisas, muitos fatos sobre a vida de Jesus nesse trimestre, né? E hoje, como eu havia falado na última lição, quando Jesus foi crucificado, né? Quando Jesus morreu na cruz, hoje nós vamos ter uma surpresa, isso mesmo. Hoje vai relatar uma surpresa na sua história. Mas antes, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por mais um dia que Ele tem nos preparado para aprender da Tua Palavra? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor tem preparado para aprender da Tua Palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada criança, Senhor, que o Senhor venha preparar o nosso coração para receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. A nossa história de hoje, ela se encontra nos livros de Mateus. A referência dela está em Mateus capítulo 27 e no capítulo 28, né? No capítulo 27, do versículo 57 ao 66, e do 28, que é do 1 ao versículo 6, tá? A nossa história se encontra na referência desses versículos, né? Então, nós podemos lembrar que quando Jesus morreu na cruz, né? Ele sofreu muito ali, nós descobrimos que foi por amor a nós que Ele, né? Deixou que tudo isso acontecesse, né? Que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com seu filho, né? E teve um amigo de Jesus que era José da cidade de Arimateia, né? Quando anoiteceu, ele pediu para que Pilatos desse o corpo de Jesus, né, para ele sepultar. E José de Arimateia, ele era um homem muito rico, ele tinha muitas posses, né? Ele era também um discípulo de Jesus. Então, Pilatos concedeu o pedido a ele, deixou que ele levasse o corpo de Jesus para ser sepultado. Então José enrolou Jesus em um manto, né, em um tecido de linho fino, né? Ele enrolou Jesus naquele tecido e levou para um túmulo novo que ele tinha na sua propriedade, né? Então ele colocou Jesus lá no túmulo e fechou a entrada do túmulo com uma pedra, uma grande pedra, né? Para que ninguém entrasse. Então ali ele deixou o corpo de Jesus. Mas nós vemos também na Bíblia que os principais dos sacerdotes e os judeus, eles tiveram a preocupação de alertar Pilatos que Jesus havia falado que ele iria ressuscitar. Ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, Pilatos sentiu na necessidade de colocar soldados na frente do túmulo de Jesus, para que não acontecesse de algum dos amigos de Jesus, querer roubar o corpo de Jesus e depois falar que Jesus tinha sido ressuscitado, né? Então, Pilatos teve esse cuidado de colocar soldados na porta do túmulo de Jesus. E, prosseguindo com a história, quando foi no domingo de manhã, Maria Madalena, que é a mãe de Jesus, e a Maria, que era uma amiga de Jesus, as duas, elas resolveram ir lá no túmulo de Jesus a fim de levar especiarias, um produto especial que eles misturavam e faziam como se fosse essência
para colocar e ungir o corpo de Jesus, né? Então elas foram lá para esse fim, para ungir o corpo de Jesus. Só que chegando lá, elas tiveram uma grande surpresa, né? Porque os soldados ainda estavam lá cuidando do túmulo de Jesus. Mas algo extraordinário aconteceu, né? A Bíblia nos conta que um anjo abriu retirou a pedra da frente do túmulo que tampava o túmulo de Jesus, né? E ele falou assim para aquelas mulheres que estavam ali: não tenham medo, vocês vieram ver Jesus, mas ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Vocês não podem acreditar como aqueles soldados que presenciaram tudo aquilo, porque eles viram o anjo ali. Eles viram que o anjo tinha falado. E eles estavam ali o tempo todo. Eles não viram ninguém mexer no túmulo. Só aquela hora que eles viram o anjo, eles ficaram paralisados. Vendo aquela... para eles achavam que era até uma visão. Mas não era, era real. Aquele anjo estava ali proclamando que Jesus tinha ressuscitado. E a Maria também ficou. Elas ficaram assim com medo, né? Mas o anjo falou, consolou elas, falou: não, Jesus ressuscitou. Venham, entram e vejam. Foi aí que elas entraram e viram que realmente o corpo de Jesus não estava lá. E elas pegaram e correram para avisar os outros discípulos, né? Os outros amigos de Jesus, para avisar o que estava acontecendo, que Jesus tinha, o corpo de Jesus não estava lá, e o anjo havia avisado que Jesus tinha ressuscitado, né? Só que no caminho que ela estava indo para ir ver os discípulos, para avisar os discípulos, ela encontrou, sabe quem? Isso mesmo, ela encontrou Jesus no caminho. Olha que alegria! E ali, naquele momento que ela encontrou Jesus, as duas, né? A Maria Madalena e a Maria, amiga de Jesus, elas se prostraram e adoraram a Jesus, né? Que alegria que foi esse encontro, né? De Maria e Jesus. E Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 10, Jesus, ele fala para essas mulheres: vai e fala para os meus discípulos que eu estarei com eles, lá na Galileia, para eles irem lá, que eu estarei lá com eles. A Maria, as mulheres então correram para Jerusalém, atrás dos discípulos de Jesus, para avisarem a eles que Jesus já havia ressuscitado, que elas já tinham visto Jesus e que era para eles se reunirem, que Jesus ia ao encontro deles. Mas os amigos de Jesus ficaram temerosos. Eles temeram, por quê? Eles sabiam que Pilatos havia enviado soldados, né, para matar Jesus. E eles ficaram com medo que, sabendo que Jesus ia, né, se reunir com eles, o povo judeu ou até mesmo Pilatos pudesse enviar alguém ali para fazer mal a eles e mal a Jesus novamente. Então eles não sabiam o que fazer, eles se reuniram, eles trancaram as portas, fecharam as janelas e ficaram ali reunidos, não sabendo o que fazer, né? Mas aí aconteceu um momento inesperável, né? A grande surpresa, que Jesus aparece aos seus amigos, Jesus aparece aos seus discípulos. Que alegria ao ver Jesus! Vocês podem imaginar a alegria daqueles discípulos quando viram Jesus? E Jesus estavam com ele, e Jesus mostrou a eles as suas feridas, né? Que foram feitas quando ele foi pregado na cruz, né? As suas feridas nas mãos, as suas feridas nos pés. Quando o guarda pôs uma lança sobre a lateral do corpo de Jesus, fincou a lança, Jesus mostrou as suas marcas e falou: eu estou aqui, eu estou vivo. Eu vivo. Parecia, acho que naquele momento, que aquilo era uma grande visão. Mas Jesus fez algo interessante. Ele, em seguida,
ele cumprimentou aquele povo, né? Que a paz esteja com vocês. E logo em seguida, ele perguntou aos seus amigos, o que tem para comer? Aí os seus amigos falaram, não, nós temos aqui um pouco de peixe assado e um pouco de favo de mel. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus se alimentou daquela refeição. Olha que coisa extraordinária. Por que será que Jesus, ele comeu aquela refeição? Né? Aí a Bíblia nos fala que Jesus, ele comeu e ele bebeu junto com os seus discípulos para mostrar aos discípulos que aquilo que eles estavam vivendo não era uma visão. Jesus tinha revivido mesmo. E ele estava ali, perto deles. Então Jesus quis mostrar, através da alimentação, ele quis mostrar que aquilo tudo não era uma visão, era real. Jesus estava ali no meio deles. Olha que glorioso, que maravilhoso foi esse momento. Então Jesus permaneceu com seus discípulos por 40 dias. Nesses dias Jesus, ele continuou o que ele já havia pregado, né, aos seus discípulos. Ele enfatizou ali sobre o amor de Deus, para que eles realmente fizessem o que Jesus tinha ordenado, né, que era ir e pregar sobre a mensagem da salvação, né? Então Jesus ficou esses dias ensinando os discípulos, até que chegou um momento que Jesus, ele precisou ir. Ele foi para junto com o Pai. E nesse momento, eles estavam todos reunidos, onde Jesus falou lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus fala que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus ainda conforta o coração deles, mas eles sabiam que esse dia ia chegar, né? Que Jesus ia ter que subir ao lado do Pai. E Jesus, enquanto Jesus subia e entrava entre as nuvens, os discípulos olhando, até mesmo acho que com uma certa tristeza, né? Porque sabia que Jesus não ia voltar mais, que Jesus ele ia para o lado do Pai e não iria voltar mais. Aí lá em Atos, capítulo 1, versículo 10, relata que na hora que os discípulos estavam olhando para o céu e vendo Jesus desaparecer no meio das nuvens, apareceu 2 homens e ficaram do lado deles. E esses homens dizem aos discípulos, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que os deixou e foi para o céu, ele voltará novamente, né? E isso é uma promessa que Jesus nos deu, que um dia ele irá voltar, né? A todos aqueles que estiverem com seu coração voltado a Deus. Nós sabemos que quando nós deixamos o nosso coração preparado, como que nós preparamos o nosso coração? Nós temos que deixar o pecado sair dele, porque o pecado deixa o nosso coração sujo, né? Igual essa imagem. Hoje eu não pus a imagem aqui. Igual a imagem do coraçãozinho todo sujo, né? É a mesma coisa que o pecado faz. E quando nós deixamos o pecado, Deus vem morar no nosso coração fica limpo e ele fica alegre. Neste momento é onde nós damos a nossa vida para Deus. E quando ele vier buscar-nos, né, que ele prometeu que um dia ele vai vir buscar a tua igreja. Quando ele vier buscar, ele vai ver que nós estamos preparados com o coração limpo para recebê-lo, né? E isso é muito importante nós enfatizarmos a respeito sobre o pecado, porque muitas coisas que nós fazemos não alegram o Senhor, né? Muitas coisas que nós fazemos entristecem a Deus, né? E nós sabemos que o pecado é o quê? É tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. Roubar, mentir,
bater no amiguinho, bater na irmãzinha, falar palavrão, desobedecer o papai e a mamãe. Tudo isso é pecado. Tudo isso é coisa que não agrada a Deus. Aí deixa o nosso coração pesado, o nosso coração sujo. E nós devemos limpar o nosso coração, né? E a partir do momento que nós limpamos o nosso coração, lá em João, capítulo 1, vamos ler na Bíblia? Em João, capítulo 1, no versículo 12. Vamos ver o que acontece quando a gente deixa o coração limpinho e Deus vem morar no nosso coração. João 1, no versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento que nós aceitamos e deixamos Jesus entrar em nosso coração, nós somos filhos de Deus também. Aleluia! Que notícia maravilhosa! Nós sermos chamados de filhos de Deus, né? E nós vemos que hoje, nós aprendemos que hoje a cruz, aonde Jesus foi morto, né? Ou onde Jesus foi crucificado, a cruz, ela está vazia. Isso mesmo. Hoje a cruz está vazia para nos mostrar, para nos lembrar que Jesus ressuscitou. Isso mesmo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. E hoje Ele está onde? Hoje Ele está ao lado do nosso Pai. Lembra que quando nós recebemos Deus para morar na nossa vida, nós somos filhas de Deus, filhos de Deus. Então Ele é o nosso Pai. E Jesus também foi morar com o nosso Pai. E Ele está lá, pronto para nos receber. Assim que Jesus vier buscar a tua igreja, assim como Deus vier buscar a tua igreja, nós estarmos prontos para receber Jesus em nossas vidas. Amém? Amém. Que lição maravilhosa que nós aprendemos, né? Nós aprendemos que Jesus é o nosso Salvador. Que Jesus, Ele veio para uma missão, para nos livrar dos nossos pecados. Então deixe que Jesus entre em seu coração. Não permita que o pecado venha morar no seu coração, porque nós sabemos que Jesus ali, Ele não vai ficar. Então tira o pecado. A Bíblia nos fala assim, que se nós arrependermos do nosso pecado de todo o coração, ele será perdoado. Então converse com Deus, ore, converse, pede para Deus tirar aquele pecado do seu coração, para que você possa recebê-lo verdadeiramente na sua vida. Amém? Vocês gostaram da lição de hoje? Graças a Deus, né? E ó, temos uma figura aqui, ó, que mostra, deixa eu mostrar para vocês. O momento que o anjo retirou a pedra do túmulo, né? Nós vemos que o túmulo, ele era uma grande rocha com um buraco, né? Eles colocavam lá e fechavam com uma grande pedra, né? E nós vemos que todos ali presenciaram ao momento que o anjo apareceu e disse que Jesus já não estava lá. E trouxe essa linda e maravilhosa notícia que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma lição, por mais um trimestre que Ele tem nos dado. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado Jesus para morrer na cruz, para nos livrar do pecado, Senhor. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, para que eu não venha pecar contra Ti, para que o Senhor venha morar, para que o dia que o Senhor vier buscar a Tua igreja, eu estarei preparado, Senhor, para subir junto contigo. Pai Santo, Pai bendito, abençoa todas as crianças, os lares, que o Senhor venha, Senhor Deus, tirar todo o medo, toda a tristeza de cada coração, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Que a paz do Senhor esteja com você. Fica com Deus e até semana que vem.